Ser bom demais. Irmãos, vamos meditar nessa noite. Queria te falar sobre aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Nós estamos em janeiro e a gente tem falado sobre identidade. Amém? O tema deste ano para 2026, todos os nossos dias, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa identidade, pode cortar, a nossa identidade e o propósito de Deus na nossa vida. Essas duas coisas, nossa identidade e o propósito de Deus nas nossas vidas. E o tema dessa noite eu queria falar com você, que é honrar a Deus revela quem somos. Quando honramos a Deus, revelamos quem somos e a quem pertencemos. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, no capítulo 3. Eu vou deixar você aí preparado. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 9 e 7. Na versão NAA. Antes da gente fazer essa leitura, como eu estava dizendo, nós já falamos neste mês sobre identidade, propósito, gratidão, consagração na última quarta-feira. E hoje vamos falar de um princípio fundamental do reino, que é o princípio do primeiro lugar, aonde Deus habita. Amém, irmãos? Deus habita no primeiro lugar, e é sobre isso, é honrar a Deus. O primeiro mandamento, ele estabelece a ordem correta da vida espiritual. Deus vai dizer para a gente lá em Êxodo capítulo 20, não tenha outros deuses diante de mim. A ordem de Deus é essa, e o primeiro mandamento é esse, não tenha outros deuses diante de mim. Deus não está dizendo assim, eu tenho que ser o primeiro entre todos os outros. Não, Ele está falando, não tenha nenhum outro. A sua vida pertence única e exclusivamente a Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Única e exclusivamente a Deus. E se você ler depois o capítulo 20, de Êxodo, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. E os outros 6 mandamentos estão relacionados ao relacionamento que nós temos com o próximo. Por isso que Deus vai falar, Jesus vai dizer no Novo Testamento, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Porque todos os mandamentos, os 10 mandamentos, se resumem nessas duas coisas, Deus e ao próximo. Amém? E essa sequência dos 6, quando fala assim, amar ao próximo, se você observar, ele vai falar dos nossos pais, aonde vai dizer que é um mandamento, honrar pai e mãe. Aonde é um mandamento você honrar o seu cônjuge, porque ele fala o quê? Não adulterarás. Aonde ele vai falar sobre a gente, como nos relacionamos, com os nossos amigos, irmãos e até mesmo pessoas desconhecidas. Por isso que quando nós falamos de honra, nós precisamos entender que honra é um lugar especial. Então quando você honra o seu pai, sua mãe, quando você honra seu cônjuge, seu amigo, seu vizinho, você está colocando ele num lugar acima, num lugar elevado, você está dando uma ênfase de importância para essa pessoa. Amém? Hoje nós estamos vivendo num tempo que a honra às vezes ela sai um pouquinho despercebida. Hoje algumas pessoas têm mais facilidade de criticar do que honrar alguém. Se você observar, e existe uma pesquisa sobre isso, dizendo que é mais fácil você fazer críticas do que você fazer elogios a alguma pessoa ou alguma instituição, seja lá o que for. Por exemplo, digamos que uma empresa faça uma entrega para você e corra tudo bem, chegue dentro do prazo, tudo direitinho. Tem pessoas que nem se preocupam em postar lá, olha, fui muito bem atendido, olha, recebi a mercadoria que eu comprei, está tudo ótimo. Agora, quando chega errado, primeira coisa que você faz é o quê? É reclamar. Vai na rede social, vai nos sites de reclamação, vai no Procon, faz um furdunço todo. Por quê? Porque a gente está muito mais inclinado a criticar, a condenar, do que a honrar alguma coisa. E a Bíblia vai nos ensinar a sempre honrar a Deus e ao nosso próximo. Então lembre-se disso, faça um elogio sincero para a pessoa quando ela fizer algo bom para você. Por exemplo, quando a comida sair gostosa,
faz um elogio bom para sua esposa se ela cozinha, ou para o seu marido se ele cozinha, ou para o seu sobrinho se ele cozinha, ou para o seu tio se ele cozinha, né? Foi bacana. Se ele não cozinha, pelo menos que ele te leve pelo menos para Dona Irene ali. E aí tu elogia, poxa, obrigado por ter me levado na Dona Irene, pelo menos não vão passar fome. Algo assim do tipo, né? Mas faça esse elogio e cultive esse elogio, porque existe no comportamento humano a reciprocidade. Quando você elogia alguém, automaticamente ela é confrontada e obrigada a fazer um elogio para você. Observe você se eu não estou certo, né? Você que é mulher, chega para o seu marido e fala assim, como eu estou? Aí ele vai dizer assim, você está linda. Aí ela, você também está lindo. Sempre volta, né? Essa reciprocidade é uma atitude do ser humano. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. E quando diz assim, quando nós honramos a Deus, nós declaramos com as nossas atitudes que Ele é a nossa referência. Quando nós honramos a Deus, nós declaramos que Ele é a nossa fonte e não apenas o nosso esforço. Quando honramos a Deus, nós dizemos para Ele que Ele é a nossa prioridade e não uma opção nas nossas vidas. E por último, quando honramos a Deus, nós dizemos que Ele é o Senhor e Ele governa a cada um de nós e não um recurso emergencial. Tem muita gente que às vezes trata Deus como se fosse um recurso paliativo, mas na verdade Deus não espera isso. Deus não espera e não quer ser lembrado quando você está passando por algum problema. Ele quer ser lembrado por você em todas as fases e momentos da sua vida. Quando você está alegre, Ele quer ser lembrado. Quando você está triste, Ele quer ser lembrado. Quando você está cheio de dinheiro, como alguns aqui que eu estou vendo, né? Alegres e sorridentes. Nós temos aí o Pedro Henrique, o David, né? E tudo mais. Você pode ver que são jovens empoderados, com recursos financeiros. Olha lá, alegria. Olha o sorriso que estampa lá. Então, isso é o quê? Isso é alegria, irmão. Isso é recurso, entendeu? Então Deus espera ser lembrado pelos seus filhos. Já viu aqueles filhos que só lembram dos pais quando estão precisando de alguma coisa? A gente não pode ser assim. A gente tem que lembrar de Deus a todo momento. E eu falei com os irmãos para abrir a Bíblia em Provérbios. Por quê? Porque Provérbios, irmãos, é uma sabedoria que forma a nossa identidade. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria prática para a nossa vida real. Ele nos ensina sobre fé, onde não é algo separado do cotidiano, mas que se manifesta nas nossas decisões financeiras, nos nossos relacionamentos, na forma como tratamos as pessoas e principalmente na maneira como nós honramos a Deus. Se você observar o livro de Provérbios, ele vai apresentar a você a atitude do cristão e a atitude do ímpio, a atitude daquele que acredita em Deus e aquele que não acredita em Deus. E eu acho muito bacana isso, porque ele te dá duas opções de escolhas. Mas para aqueles que são chamados por Deus, só existe uma opção. Amém? Aqueles que que existe somente uma direção. E Provérbios começa ensinando no capítulo 1, versículo 7, dizendo que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa que precisamos para ter conhecimento e sabedoria é temer ao nosso Deus. Ou seja, quem teme a Deus vive discernimento. E eu estava lendo sobre essa palavra, não sei se você já pesquisou sobre discernimento. O que significa? Discernimento significa uma capacidade de avaliar algo. Discernimento é isso. É a capacidade de avaliar algo, de compreender situações. Eu digo para você, você já discerniu a sua vida espiritual? Você já discerniu os planos e projetos de Deus para a sua vida neste ano de 2026? Deus já mostrou para você qual é a vontade dele para a sua vida neste ano? Isso traz para a gente discernimento. Isso traz para a gente o conhecimento do seguinte: eu preciso viver a minha vida discernindo as situações que eu estou, aquilo que eu estou passando, aquilo que o mundo ao meu redor está vivendo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né, haverão sinais de guerras e rumores de guerra. A gente tem visto isso, irmãos. Nações se levantando contra nações. Você tem visto isso mais do que em qualquer outro tempo da sua vida? Haverá fome, escassez, haverá um princípio de dor, haverá um princípio onde o amor se esfriará.
Você tem visto isso? E a crueldade, a corrupção, são valores que vão aumentar. Por isso que é importante o discernimento, porque você tem que olhar para a palavra de Deus, não enxergando aquilo que ela está comunicando há 2000 anos atrás, aquilo que ela está falando hoje aos nossos corações. E a partir do momento que nós enxergamos essa realidade espiritual da nossa vida, nós precisamos cada vez mais buscar em Deus um alinhamento espiritual, buscar em Deus uma direção. E é justamente sobre isso, honrar a Deus revela justamente quem somos e a quem nós pertencemos e para qual propósito nós fomos chamados por esse Deus. Você não foi chamado por Deus à toa, em vão. Pelo contrário, existe um propósito de Deus na sua vida e cabe a você descobrir esse propósito. E é algo que Deus vai te mostrar, é algo que Deus vai te revelar, é algo que Deus vai revelar a você e você precisa discernir o quanto você está aprumado com esta vontade de Deus. Quem reconhece Deus como Senhor, expressa isso em atitudes, em todas as áreas da sua vida, espiritual, financeira, familiar, relacionamentos e até mesmo na sua vida social. Você acredita nisso? E essa é uma verdade que aparece nos ensinos de Jesus quando ele afirma que o lugar do coração revela quem governa a sua vida. Se você observar todas as vezes que Jesus falava com alguém e se comunicava com alguém, não apenas os seus discípulos, mas qualquer pessoa que se aproximava dele, Jesus sempre confrontava aquela pessoa para revelar aquilo que estava dentro dela, governando a vida dela. Sempre através de uma pergunta, sempre através de uma afirmação, né? Jesus colocava ali um ponto de interrogação naquela pessoa, uma reflexão na vida dela. E ele não é diferente, ele comunica para a gente hoje da mesma forma. E em Provérbios capítulo 3, no versículo 9, vai dizer para a gente: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você acredita na promessa de Deus? Toda promessa de Deus, antes de se manifestar, Deus faz um chamado, Deus faz um convite, Deus chama atenção para algum passo que nós precisamos dar. Então entenda bem, quando nós queremos receber algo do Senhor, nós precisamos dar algum passo em alguma direção que Ele está dando para cada um de nós. E aqui Ele está dizendo no versículo 3, honre ao Senhor. Aqui Ele fala sobre primícias, sobre bens, com toda a sua renda, mas Deus quer ser honrado não apenas com aquilo que você tem, mas Deus quer ser honrado com aquilo que você representa, com aquilo que você é, com o seu coração e com a sua alma. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo a Deus que nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, abençoa os corações e mentes aqui nessa noite. Abençoa os nossos queridos irmãos e irmãs que estão conectados por esta rede social também. Que a Tua presença, Senhor, venha se multiplicar dentro de cada um de nós e em cada ambiente aonde nós estamos. Abençoa, Deus, os nossos corações e a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Primícias não é sobre valor apenas. Primícias é sobre ordem, é sobre primeiro, tudo aquilo que é primeiro. Então, primícias vai falar sobre ordem, não se tratando de quanto damos, mas do que vem primeiro. Primícias é isso. É aquilo que está sendo primeiro, que está sendo destacado primeiro. E Deus está dizendo aqui no versículo 9, honre ao Senhor. Primeiro, honre ao Senhor com tudo aquilo que você tem. E você pode ter certeza que depois a provisão de Deus chegará na sua vida. Você acredita nisso? Quantas vezes você honrou a Deus esperando, crendo que Deus faria algo na sua vida? E quantas vezes Deus respondeu a sua fé, a sua oração e o seu propósito? Deus está ensinando para a gente que quando honramos a Deus com as nossas primícias, nós declaramos que Ele é o nosso dono, que nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Por isso que quando nós falamos no momento da oferta, traga o seu dízimo, devolva o seu dízimo, é porque nós entendemos que todas as coisas é Deus que provê nas nossas vidas.
Ao entregarmos as nossas primícias a Deus, nós afirmamos a nossa identidade como filhos e servos. Alinhamos com o Senhor que a nossa vida está debaixo do propósito do reino de Deus. Primícias é uma declaração de identidade espiritual. Não entregamos para nos tornarmos filhos de Deus, senão assim nós estaríamos comprando a Deus. Mas nós entregamos porque nós já pertencemos a Deus. Nós já somos filhos de Deus. Primícias não vão falar de valor, mas falam de prioridade. Não revelam quanto temos, mas quem governa o nosso coração. E Jesus vai ensinar para a gente em Mateus capítulo 6, no versículo 21, dizendo assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tesouro não é apenas o filho querido da dona Florinda. Você tem que lembrar disso, para quem assistiu Chaves, aonde o Kiko era o tesouro da vida dela. Não é isso. Tesouro não é aquele marido onde a mulher já não lembra o nome dele e fala assim, tesouro, faz um favor para mim. Não é isso. Tesouro, na verdade, é aquilo que é prioridade no nosso coração. E Jesus está ensinando sobre primícias. Ele está falando sobre isso, por quê? Porque no tempo de Jesus existiam muitas pessoas com fome, existiam muitas pessoas doentes, existiam algumas pessoas que estavam fragilizadas pelas escassez de recursos. E aí Jesus estava falando que essas coisas desta terra não são as prioridades, mas a prioridade é o reino de Deus na nossa vida. E todas as coisas, essa é a promessa, primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Lembra disso? É um outro versículo no Novo Testamento ensinando sobre primícias. E aí a gente continua dizendo que primícias revelam prioridades e não obrigação. Você não é obrigado a fazer nada. Porque o que você fizer por obrigação, Deus não vai nem receber. Você pode chegar agora e dar aí 1 milhão. Querido, se for por obrigação ou para comprar alguma coisa, você pode ter certeza que este valor não representa nada. E um pouco mais para frente eu vou te falar sobre isso. E no versículo 9 ele continua dizendo, honre ao Senhor com os seus bens. E honrar significa reconhecer a autoridade. Honrar significa ter respeito. Por isso que a Bíblia ensina a você honrar os seus pais. Em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, ele vai falar, honre teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ele não diz para você honrar seu pai e sua mãe se eles forem bons ou maus, se eles estão te agradando ou não, se eles te dão mesada, cadeirada, vassourada. Não, a Bíblia não especifica isso, mas ela diz que é um dever do filho honrar os seus pais. Independente do que forem, independente das escolhas dele, você tem que honrar os seus pais. E a promessa de Deus para aqueles que honram é o quê? Os seus dias serão prolongados nesta terra. Olha o princípio de Deus. Honrar para que haja prolongamento, uma provisão de dias na sua vida. Onde a Bíblia aqui está falando em Provérbios 3:9, que nós honramos a Deus e Ele vem com provisão na nossa vida. Então entenda bem sobre esta ordem, sobre a nossa vida. Honrar é atribuir peso, valor, importância. Queridos, quantos filhos hoje não honram seus pais e justificam alguma maldade deles? Porque o meu pai me bateu muito, porque minha mãe me bateu muito, e por isso eu não honro. Eu amo, mas eu não honro, porque a Bíblia fala em amor. Então tem algumas pessoas que puxam, eu amo, mas, sabe, eu quero ele lá e eu aqui. Então você tem que honrar a Deus, você tem que honrar os seus pais, independente do que eles fazem por você. E é um princípio muito bacana, porque nós temos que honrar a Deus, não pelo que Ele faz na nossa vida, porque do contrário seríamos interesseiros, mas nós temos que honrar a Deus porque Ele é Deus na nossa vida. Você tem que honrar a Deus porque Ele é Deus na sua vida. E você tem que honrar os seus pais porque eles são seus pais. E ora por eles, para que eles mudem, né? Ora para eles para que algo aconteça, em nome de Jesus. E eu creio que vai acontecer. Honrar a Deus não é cumprir uma regra. E olha que a religiosidade vai ensinar muito bem sobre regra. Ela vai dizer que você tem que dobrar os joelhos, que você tem que fazer um tanto número de orações, que você tem que clamar tantas vezes.
tantas vezes, diz fazer isso ou aquilo, mas não é regra. Jesus não veio trazer regra. Jesus veio trazer para a gente esse conhecimento de honrar a Deus, de você respeitar Ele. Tanto que Jesus, Ele pronunciou algo que escandalizou, sabe, aqueles que eram fariseus, quando Ele olha para Deus e diz assim, Pai. Rapaz, foi um choque, você acredita nisso? Foi um choque para aquela comunidade religiosa, quando Jesus chega para Deus e diz assim, Pai. Caramba, porque todos estavam acostumados com Deus sendo Senhor, sendo autoridade, e Jesus estava trazendo uma forma de se relacionar com Deus, não apenas como Senhor, não desprezando isso, é claro, não apenas como servos que somos, mas como filhos em Deus que nós somos. Então entenda bem, você não vai chegar, apesar de que hoje, a geração hoje é muito confusa, né? A geração hoje está muito esquisita. Por exemplo, às vezes tem pessoa da idade do César que chega para mim e fala assim, pai, ô paizão. Aí eu fico assim, falando, Jesus, só misericórdia. Tu imagina, César, com 60 anos, chegar para mim e falar assim, paizão, é claro que os jovens aqui não fazem isso, pelo amor de Deus, né? Seria loucura isso. Aí chega pro pastor e fala assim, ô tiozão, ô tio, me ajuda aí, tio. Aí tu vai olhar assim, um marmanjo, de barba, fora, que loucura. Mas essa é a maneira que hoje os jovens, né, se relacionam, mas você vê que é uma forma de se relacionar que não tem honra, não tem respeito, porque assim, eu, graças a Deus, só tenho um pai, né? Só tenho um pai e uma mãe, então eu só vou chamar de pai e mãe os meus pais, né? No máximo, é isso que acontece. Mas hoje em dia não, hoje em dia ficou de qualquer jeito, ficou esculachado, né? A pessoa chega assim, ô paizão, aí chega aqui o irmão do microfone aqui, vai falar pro cara da bateria, ô paizão, não é esse tom não, essa condução não, sabe? Aí não é assim. E Jesus não estava, né, trazendo prejuízo para um relacionamento com Deus, mas Ele estava querendo mostrar uma forma de nos relacionarmos com Deus, como somos filhos dEle. Então quando você chegar para Deus e falar assim, pai, poxa, me ajuda, Senhor, meu Deus, meu pai, meu querido, me ajuda. É uma forma sempre respeitosa de você se relacionar com Deus. E para a comunidade religiosa isso foi um escândalo. E Jesus honrou a Deus, é claro, né, colocando Ele no lugar correto, de autoridade e governança. Porque assim, eu não sei você, mas para um filho que teme ao Senhor, o seu pai e a sua mãe, é um princípio mesmo de submissão. Então, às vezes, né, o pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem e a gente tem que se submeter. Por quê? Porque nós entendemos a autoridade e governança. Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque o que tenho e o que sou hoje, graças a Deus, é fruto da criação que eu tive. E talvez o que você tenha e o que você é fruto da criação que você teve. E olha só, eu queria te falar sobre isso. Fruto da criação que você teve. Primeiro, se a sua criação foi boa, você fez a escolha de seguir essa criação. Se a sua criação não foi boa, por alguns erros e atitudes, isso foi um diferencial para você ser diferente. Amém? Então, olha só, das duas formas, você tem que louvar e agradecer a Deus. Primeiro, porque foi um exemplo talvez ruim e você agora está fazendo diferente. Agora você está sendo o exemplo correto. Ou então porque foi um exemplo muito bom e agora você está dando sequência em relação a isso. Então, honrar a Deus é um princípio espiritual. E honrar, irmãos, é um princípio espiritual. Hoje em dia nós vemos que honrar pastores, bispos, está um pouquinho complicado diante de tantos escândalos que vêm acontecendo, não é verdade? Mas isso não pode trazer prejuízo para o nosso temor a Deus. Isso não pode desacreditar a obra que Deus fez através de Jesus. Não é porque pessoas erraram que nós vamos descredibilizar a igreja. E eu estava vendo isso numa fala do reverendo Nicodemos. Ele estava falando de um certo pastor, né, que infelizmente caiu e tudo mais. E aí no discurso dele, na parte final, ele estava dizendo: não é porque o homem caiu, porque o homem falhou, que você tem que descredibilizar a obra que Jesus começou nesta terra e na sua vida. Não é por causa disso. Pelo contrário,
Você tem que olhar essas coisas e se manter confiante em Deus, porque o cair é do homem, mas você pode ter certeza que o levantar sempre será de Deus. E Ele vai te levantar, amém? E eu achei isso muito bacana, porque tem muita gente ganhando ibope, ganhando dinheiro, detonando a igreja, detonando o evangelho, detonando essa obra que Deus criou. E eu digo para você, foi Jesus que criou a igreja. E a igreja foi criada da forma correta. Em Atos dos Apóstolos você vai observar que o princípio da igreja de Atos era honrar a Deus, porque eles se reuniam para discipulado, para pregação, eles compartilhavam ali da comunhão, tanto fisicamente como espiritualmente. Eles estavam sempre honrando as outras pessoas que estavam à sua volta. Então eu creio, irmãos, que se Deus é honrado no início de alguma atividade que você está fazendo, Ele vai governar o meio e o fim de tudo aquilo que você está realizando. Então, eu acredito que o nosso propósito nesse mês de janeiro é alinharmos a vontade de Deus com a nossa e honrarmos a Deus neste começo de ano, para que o nosso meio de ano, para que o nosso final de ano seja mesmo governado pela presença de Deus. Jesus confirma esse princípio de honra em Mateus capítulo 6, no versículo 24, aonde ele vai falar sobre escolha. E se você observar comigo, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está falando de um princípio aqui tremendo, de escolha. Ou você vai escolher um deles e desagradar o outro, ou você vai escolher o outro e desagradar aquele que você rejeitou. Mas a dois senhores, ninguém consegue servir. Ninguém consegue servir. Abre para mim. Ah, legal. Para que você acompanhe comigo, dizendo a palavra de Deus, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ainda bem. Eu acho que o ensinamento de Jesus aqui não é para a gente ser pobre a vida toda, mas é a idolatria à riqueza, é a busca incessante pela riqueza. Ou seja, você tem um recurso na sua vida e você tem uma vida próspera, mas é aquela sede, desejo, né, sem fim sobre essa conquista. E hoje a gente vê que muitos homens acabam caindo por causa disso. E olha como é que é interessante essa parte espiritual que Jesus mostra para a gente, na sua vivência nesta terra, que a riqueza é um princípio de queda do homem. E se você observar, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, aonde Satanás veio tentar a Jesus, uma das propostas de Jesus era justamente essa: ganhar Jesus através das riquezas. A terceira e última proposta de Satanás foi essa, apresentando reinos e todas as coisas e dizendo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha, isso tudo é teu. Jesus vai e repreende a ele. Ou seja, Satanás sabe que o ser humano, ele é inclinado a desejar a riqueza. E hoje nós vemos que isso infelizmente acontece até dentro da igreja, até dentro da vida do cristão. E Jesus está ensinando para a gente nesse versículo que nós não temos que ser governado por essas duas coisas. Ou melhor dizendo, na verdade, nós temos que escolher uma dessas coisas, ou Deus ou a riqueza. E é claro, eu tenho certeza a escolha que você vai fazer para a sua vida. E aí Jesus está falando aqui primícias, não sobre dinheiro, mas ele fala sobre senhorio. Deus não quer aquilo que sobra da gente, pelo contrário, ele deseja aquilo que é primeiro, o primeiro lugar. Primícias, mais uma vez, é sobre posição espiritual. Segundo, identidade correta, a identidade correta gera confiança em Deus. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você lembra disso? Se você não lembra, eles vão abrir ali em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário duas coisas para aquele que caminha e se aproxima de Deus. Primeira coisa, o que está dizendo ali? Você tem que crer. Você precisa crer que Ele existe, Deus existe. Segundo, que Ele recompensa, está ali, ó, que Ele existe, que Ele recompensa os que o buscam. Então olha aqui, como a palavra de Deus sempre vai dizer que há recompensa para aqueles que buscam a Deus, de integridade, inteireza de coração, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas pela forma como nós nos alinhamos a Deus. Então coloque no seu coração o seguinte: quando você coloca Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que há uma recompensa para essa decisão na sua vida. E hoje, por nós colocarmos e escolhermos Deus na nossa vida, nós estamos preparando uma casa celestial para a gente, numa morada eterna, amém, irmãos? Essa é uma promessa de Deus, mas a promessa de Deus não é apenas nos céus, ela é também aqui nesta terra. Fé verdadeira não espera garantias, a fé verdadeira não espera garantias naturais. Fé é confiar antes de você ver. Quantas vezes, no ano de 2025, você fez algo confiando em Deus? Você fez algo não pelo que você estava vendo, mas pelo que você estava acreditando, que era uma provisão de Deus, era um alinhamento seu e Deus. E eu digo para você que quem sabe quem é Deus, não negocia obediência, não entrega com medo, não age por barganha, pelo contrário, filhos confiam no Pai. E é por isso que Jesus trouxe esse relacionamento de filho e pai. Por isso que Ele nos ensinou a orar desta forma: Pai nosso que estás nos céus. Ele poderia vir, de um recurso assim, dizendo: Senhor, Tu és o Altíssimo, Tu és isso. Não, mas Ele veio reconhecendo dessa maneira: Pai, aqui está seu filho, aqui estamos nós. Então lembre-se disso, você como filho, você tem uma herança em Deus. Deus tem algo reservado para aqueles que se submetem a Ele. E olha, que servos, escravos, são bons para cumprir ordens, mas filhos entregam e fazem porque confiam nos seus pais. Muitas das vezes, em alguma situação de medo, eu não sei se você vai conseguir lembrar, mas, por exemplo, às vezes eu tenho na Amanda essa experiência, mais vivo na minha lembrança, que a Amanda, quando estava com medo, ela falava para eu proteger ela. E aí eu falava: não, filha, vai ficar tudo bem. Meu coração estava derretido, eu estava arrasado, desesperado. Mas eu falava para ela assim: filha, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Papai está aqui, mamãe também. Mas papai está aqui, filha. E aí eu via na reação dela assim, aquela confiança, aquela segurança. E é esse relacionamento de dependência que Deus espera dos seus filhos. Deus espera que você dependa dele. Que você olhe para ele e fale assim: Pai, olha para mim, eu não sei mais o que fazer. Pai, olha para mim, eu não sei qual é a direção. Me ajuda nessa hora. Me ajuda, me sustenta, me renova. Abre, Senhor, os meus olhos. Porque eu sei que o Senhor já fez provisão na minha vida. Mas eu não estou conseguindo alcançar ela agora. E você pode ter certeza que o dia que você estiver mais debilitado, mais triste, mais abatido, pior do que o pó de rabiola, quando você estiver muito arrasado, você pode ter certeza que Deus vai estar próximo de você. O dia que a sua alma estiver aflita, você pode ter certeza que Deus estará mais próximo de você do que qualquer outro momento da sua vida. Porque isso mostra, essa fragilidade dentro de nós, mostra a nossa dependência em Deus. Sabe? Porque quando nós estamos orgulhosos de nós mesmos, às vezes nós nos afastamos, do nosso Pai. E aí Gálatas capítulo 4, no versículo 7, vai falar dessa relação de escravo, aonde vai dizer: vocês não são mais escravos, ou melhor dizendo, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que nós já fomos escravos do pecado? Olha o passado, nós já fomos escravos do pecado. Nós já servimos a Deus, sabe?
porque nós estávamos aprendendo pela religiosidade como nós devemos fazer, mas hoje o que Deus chama para cada um de nós é um relacionamento de pai e filho. É um relacionamento onde você olha a Deus e mesmo como Senhor e tudo na sua vida, você olha para Ele e fala assim: Pai, eu preciso de Ti. Isso quebra todo o protocolo, irmãos. E foi isso que Jesus fez. Quebrou aquele protocolo de servo, né? E se submeteu numa condição de filho. Jesus ensinava essa verdade por meio de pessoas, sobre as primícias, aonde ele vai falar no capítulo 12 de Marcos, no versículo 41, quando estava no momento do ofertório, estavam igual o Anderson, né, fazendo os anúncios, chamando para as atividades, né, os desafios e tudo mais, e as pessoas estavam entregando lá as suas ofertas. E olha que existiam pessoas ali entregando riquezas, propriedades, bens, com valores altíssimos. E eu fico imaginando, sabe, sacerdotes olhando assim, falando assim: rapaz, olha que bacana, está vindo para a obra de Deus aí um terreno, aí agora doaram um burro 0 quilômetros, olha que maravilha, né? Um burro novinho, né? Um cavalo puro sangue, olha que maravilha, doaram aqui, né, os seus grãos, as suas primícias. E aí vem uma senhora, sabe, uma senhorinha com 2 moedinhas e entrega lá no ofertório. E aí Jesus observou aquilo e chamou a atenção das pessoas que estavam em volta dele a respeito desta atitude. A oferta daquela senhora representava o menor valor de arrecadação daquele momento. Mas foi justamente aquela oferta que chamou a atenção de Jesus. Por causa de quê? Não por causa do valor, irmãos. Não em deboche, não em desdenho, mas chamou por causa da confiança que aquela viúva tinha em Deus. Porque ela estava dando tudo aquilo que ela tinha para Deus. E eu não estou falando isso, acredite nisso, para que você dê tudo. Porque primícias não está relacionado a valores, mas está relacionado a prioridades. Aquilo que você entrega por prioridade. Porque se fosse valor, Jesus ia dizer: nossa, a oferta de tal pessoa foi muito superior à oferta de outra pessoa. Mas não foi esse ensinamento de Jesus. Jesus estava falando sobre a confiança. Então, às vezes, você pode ter pouco para apresentar a Deus. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que não estudou tanto. Poxa, eu não estudei tanto, não sou tão letrado assim, mas esse pouco é aquilo que Deus quer usar. Deus não quer doutores. Quem sabe assim, né, a gente acha que Deus está esperando doutores, teólogos, mestres. Não, queridos. Deus quer um coração verdadeiro. A Bíblia vai dizer que Deus está buscando teólogos, doutores, professores e mestres? Não. A Bíblia vai dizer que Deus está buscando verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que o adorem não pelo que os outros estão vendo, mas que o adorem porque Ele é Deus na sua vida, porque Ele é o seu Pai. Jesus não elogiou o valor, Jesus elogiou foi a entrega total. E esta viúva deu mais do que todas as outras pessoas. Primícias não medem quantidade, medem dependência. Então eu quero falar para você, a sua primícia não está relacionada à quantidade, mas à sua dependência em Deus. Que neste ano de 2026, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, que você priorize Deus em todas as outras coisas. E tenha certeza que não vai te faltar nada. Tenha certeza que tudo aquilo que você está fazendo, está gerando esta confiança em Deus. Quem confia em Deus entrega sem medo do amanhã. E a gente vai ver em Salmos 125, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam. Mas, irmãos, pensa bem, confiança, para você confiar em alguma coisa, você precisa ser desafiado. Confiar em Deus, como general, guerreiro e tudo mais, em tempo de paz, é ótimo, é fácil. Agora, confiar em Deus, enquanto você olha ao redor e existem guerreiros perseguindo você,
isso aí é totalmente diferente. Isso não tem nada a ver com idade, isso não tem nada a ver com força física, porque quando Davi foi enfrentar um gigante, ele não foi confiando no seu braço, ele não foi confiando na sua autoridade, na sua armadura, ele não foi confiando no seu poder, ele foi confiando no Senhor dos Exércitos, que era o Deus que você está servindo nesta noite, que é o Deus que te chamou nesta noite. Então ele foi para a batalha confiando neste Deus. Então eu digo para você, quando você for por alguma luta espiritual, vá confiando naquele que está governando a sua vida. Quando você estiver enfrentando o desafio, confia neste Deus. E a Bíblia vai dizer aqui para a gente, vai ensinar para a gente, que todos aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. E talvez por algum momento você venha tropeçar. E não se sinta o pior das pessoas por causa disso. Se você sentir medo, não se sinta fraco por causa disso. Pelo contrário, reconheça a sua limitação. Eu digo para vocês, irmãos, se eu tivesse a altura do Wallace, com esse tamanho todo, esse porte físico todo, mesmo assim eu teria medo, entendeu? Mesmo assim eu teria medo. Mas não, eu desse jeitinho aqui, não tenho medo. Sabe por que eu digo para vocês que eu não tenho medo de homem nenhum? Porque eu casei com a Daniele. Se eu fosse um homem covarde, não teria casado com ela. Estou falando sério. Então, antes de enfrentar qualquer um de vocês em algum dia, eu enfrento ela todos os dias. E nem sempre saio vitorioso, mas eu tento, eu não desisto, eu persevero, entendeu? É mole não. Os casados sabem o que é isso. E olha, não confirma se você tem medo. Se você tem medo, não confirma. Fica quieto e fala, aleluia, glória a Deus. Bom demais. Quem sabe quem é, irmãos, não teme aquilo que se apresenta na sua vida. Já passei por algumas situações que meu coração ficou bem pequeno. Já passei por algumas situações que eu precisava de uma voz, que eu precisava de uma ajuda, precisava de alguém para conversar comigo. E aí eu te falo, cara, que quando nada deu certo, eu me desesperando ali, eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu cheguei até aqui, irmãos, é só Deus. E eu digo para você, se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E Ele está governando a sua vida. Você não é mais um, você tem um propósito. E o propósito de Deus inclui provisão para cada um de nós. No versículo 10 do capítulo 3, para a gente encerrar e comer um salgado maravilhoso, eu tenho certeza que foi preparado com todo carinho para você, vai dizer a promessa de Deus. Primeiro nós honramos a Deus de todo o nosso coração. Honramos a Deus com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, que todo o nosso ser venha honrar a Deus. E a promessa de Deus para a gente está lá registrada no versículo 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu sei, irmãos, ninguém aqui tem celeiro, tirando o pastor Ailton, que é lá de Seropédica, da roça. Ninguém aqui tem celeiro, eu sei que ninguém tem aqui lagar, eu sei que ninguém aqui espreme vinho nem azeite, eu sei disso, irmãos, mas fala sério, o que isso aqui está dizendo para cada um de nós? Que não vai faltar, irmãos, na nossa despensa, mantimento. Não vai faltar, irmãos, a provisão de Deus no sustento da nossa fonte de renda, do nosso trabalho. Não vai faltar a presença de Deus e a provisão de Deus na nossa vida, porque Ele é Senhor das nossas vidas, amém? Aleluia! E eu digo para você, quem tem pai, irmãos, não morre sem nada. Por exemplo, se o seu pai for tão rico quanto eu, quando ele partir, você vai herdar os boletos, mas vai herdar alguma coisa. Não é verdade? A gente sempre vai receber algo, mas vai ser bom demais. Esse texto de Provérbios, no versículo 10, nos ensina, irmãos, que prosperidade não é egoísta. Pelo contrário, é uma provisão alinhada com um propósito. Muitas das vezes a gente recebe algo e você pode perceber que você vai abençoar a vida de alguém.
Vou falar uma coisa aqui bem corriqueira, bem tranquila. Certa vez eu pensei assim, poxa, eu vou comprar para o carro, né, um cabo de bateria, sabe? Falei, pô, me deu a louca, sabe? Entrei na loja e falei, pô, vou comprar um cabo de bateria aqui para o carro. Aí fui, comprei o cabo de bateria, botei na mala do carro. Irmãos, acredite se quiser, quase uma semana, 15 dias depois, o vizinho bate lá no portão, um cara que eu nunca vi falar numa rua lá na frente, e fala assim, você tem um cabo de bateria para me emprestar? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, cara, eu comprei esse cabo para te emprestar. Tu acredita? Eu comprei esse cabo para te emprestar. Sabe por quê, irmãos? Porque há pouco tempo eu tinha trocado a bateria do carro. Para quem dirige e conhece carro, sabe que a bateria dura no mínimo aí 2 anos. Então não precisava esquentar a cabeça com isso. Então eu não comprei para mim, eu comprei para ajudar alguém. Eu só não sabia que seria tão rápido, né? E ele acabou usando e tal. E graças a Deus, irmãos, eu emprestei, ele levou. E tu acredita que ele devolveu? Olha que benção. Mas isso porque eu pronunciei a fala correta. Eu comprei para te emprestar. Eu não comprei para te dar, né? Comprei para te emprestar. Aí beleza. Aí, pá, bacana, vivendo alguns dias, passando, outro tempo. Aí eu pensei assim, cara, eu tinha que ter um compressor para encher o pneu do carro. Porque vai que o pneu esvazia, né? Eu no meio da estrada não tenho como encher, eu tenho que ter um compressor. Irmão, sem brincadeira, eu comprei um compressor, 100 e pouco, baratinho. Demora um século para encher o pneu do carro, mas tudo bem, pelo menos enche. E aí eu comprei e tal, o compressor, e aí eu estava passeando com a família, né? Passeando. Estava ali em Bicuí. A gente fala que é viagem, passeio, mas na verdade é aqui do lado. E aí eu estava lá com o pessoal e houve um conflito. Irmãos, pensa você, eu estacionei na vaga de uma pessoa que quase não vai para lá. E aí o cara foi, chegou de madrugada, esbravejando, falando horrores e tal, e pá, aquela coisa. E aí depois me contaram de manhã, né? Porque eu gosto de dormir, quando eu consigo, eu gosto de dormir de madrugada. E aí me contaram de manhã, né? Meu sogro falou, ó, você estacionou na vaga do fulano, e aí ele tá chateado aí, pô, falou horrores aí de madrugada e tal. E aí eu fui e falei assim, caramba, que loucura, né? Aí tá bom. E aí eu desci para tirar o carro, né? E ele estava lá, né? Falei, ó, tô tirando o carro aqui, me desculpa, né? Por ter pego a sua vaga e tudo bem. Aí, não, tudo bem, tá tudo tranquilo, tal. Não deu muita ideia. Aí eu olhei assim, né? Eu falei, ih, teu pneu dianteiro tá vazio. Que loucura. Aí ele olhou assim, e tá vazio. Será que tem algum borracheiro aqui? Aí eu falei assim, irmãos, Pensei, irmão. Falei, eu tenho um compressor no carro. Aí não vou emprestar, não. Não vou emprestar, não. Ele falou desaforo para mim, ele falou isso, ele falou aquilo e tal. Se achou o dono da vaga, eu sou o dono do compressor. Pensei, irmãos, pensei. Mas eu falei assim, tem um compressor no carro. Tá a fim de encher? Porque se você for assim, você vai estragar o pneu. Vai rasgar o pneu, isso vai ser um problema para você. Vai ser um prejuízo. Melhor calibrar o pneu e aí você segue para o borracheiro. Você quer emprestado? Aí ele, pô, você me empresta? Claro que eu empresto. Eu comprei para isso. Só pode ter sido. Sabe quantas vezes eu usei esse compressor depois que esse cara usou? Nunca, irmãos. Nunca usei esse compressor. Comprei para ele também. Aí fui lá e enchi o pneu dele. Demorou 7 minutos. Já estava desesperado. Falei, meu Deus, o primeiro uso vai queimar. Mas o pneu do cara era grandão. O cara tinha um Export, né? Um pneu enorme. O aro dele, eu acho que era 20. Falei, meu Deus, vai demorar um século. Mas o pneu encheu. Mas sabe, irmãos, eu pensei. Mas a atitude revela quem nós somos. Às vezes você pode pensar, sabe, alguma coisa assim, falar, não vou fazer. Não vou. Tá bom, vou fazer. Isso é minha filha, irmão, acabei de lembrar agora dela. Brincadeira, lição de hoje também falava sobre isso. Jonas desobedecendo a voz de Deus. Graças a Deus eu não precisei desobedecer, porque Deus poderia jogar na minha cara. Você comprou para emprestar para ele, cara, né? Mas não foi necessário. Então eu digo para você que há sempre um propósito para todas as coisas.
E às vezes nós negligenciamos o propósito de Deus. Às vezes você está fazendo uma coisa que parece irracional para você, que não tem o menor sentido, mas você faz. Mas depois você vai entender, caramba, eu fiz para isso. Tu vê, essas duas coisas que eu estou ligando para você, que é bobagem, é besteira, né? Mas eu estou ligando para você que foram coisas que eu não precisava ter comprado. Mas eu comprei, irmãos, para ajudar alguém. E a última foi pior ainda, porque eu ainda comprei alguém, né? Ajudei alguém que ainda falou mal de mim, poucas horas antes. Olha que loucura, que quase não falou comigo. E olha que hoje, quando eu passo por ele, sabe o que acontece? Nada. Ele nem chega assim e fala assim, poxa, e aí, como é que você está? Tudo bem? Nada, irmão. Mas eu fico feliz por isso e nós temos que ficar felizes por isso. Porque nós não podemos fazer as coisas para sermos reconhecidos. Porque se você fizer alguma coisa para ser reconhecido, teu galardão é aqui na terra, irmãos. Quando os homens te elogiam, quando os homens falam, nossa, você vê, o cara mais rico da igreja é o Naldo e tal. Quando falam assim, irmãos, é porque você já recebeu o galardão. Eu estava lembrando de você, cara, estava com uma saudade muito grande, né? Lembrando de você. Quando você faz alguma coisa e torna público isso, irmãos, você já recebeu a tua herança, a tua recompensa, o teu galardão. Então não espera de Deus. Agora, quando você faz e Deus, que é teu Pai, está vendo, você pode ter certeza que você agrada o coração de Deus. E você olha assim, Deus olha para você e fala assim, caramba, tu está fazendo mesmo aquilo que é certo. Amém, irmãos? Jesus ensinava isso dizendo, agora para a gente finalizar, sobre primícias. Mateus capítulo 6, no versículo 33, aonde Jesus vai ensinar também sobre prioridades. E ele vai dizer, busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente não pode se aproximar de Deus por aquilo que Ele pode fazer para cada um de nós. Nós precisamos nos aproximar de Deus por quem Ele é na nossa vida. É esse Deus que governa a cada um de nós. Então, como nós falamos nessa noite, primícias não revela o quanto confiamos no dinheiro, mas o quanto nós confiamos em Deus. Filhos honram pais, servos apenas cumprem tarefas. E eu não quero encerrar essa mensagem pedindo a você uma oferta, pelo contrário, mas eu quero chamar você para uma decisão em Cristo Jesus, uma decisão de vida. Hoje, eu pergunto para você, quem governa o seu coração? Quem governa as suas emoções? Aí a gente vai pensar em algumas situações na nossa vida. Talvez a gente pense em algumas situações de medo. Não, pensa na situação de que você foi sustentado por Deus. Pensa na situação e no momento onde você sentiu a graça de Deus sobre a sua vida. E hoje, para a gente entender, eu queria falar que quando nós entendemos a nossa identidade, nós honramos a Deus sem medo, nós entregamos a Ele com alegria e nós vivemos com propósito. Viva 2026, uma vida com propósito debaixo dos céus e da vontade de Deus. E acredite, nada vai faltar para você. Porque Deus é fiel. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nessa noite. Você pode já começar orando a Deus, falando sobre primícias, sobre honra. Agora é o seu momento, você e Deus, colocando diante dele, Deus, Pai, né? Aqui está o seu filho, aqui está a sua filha. Eu reconheço a sua autoridade na minha vida. Reconheço o teu poder, a tua governança. Se até aqui, ó Deus, eu não estava tão bem alinhado assim, que o Senhor venha me alinhar a partir de agora, segundo a tua vontade. Que eu viva 2026, ó Deus, não como uma pessoa interesseira, mas como uma pessoa comprometida com a tua vontade, com os teus princípios, teus ensinamentos. Cuida, Senhor, de cada um de nós.